Olá, muito bem-vindo ao nosso Jurisprudência Conectada aqui da Uniregistral, Arisp, São Paulo. A gente começa hoje num dia de muita alegria, com um tema importantíssimo. Eu gostaria de deixar aqui destacada a presença do Dr. Marcelo Leandro, de São José dos Campos, da grande São José. São José, que eu tenho um carinho especial pelo Vale do Paraíba, por inúmeras questões familiares, e que desenvolve um projeto importante na área de regularização fundiária. Então, a Lei 13.465 de 2017 passa a ser uma lei fundamental, importante, uma ferramenta de trabalho do dia a dia. E vamos tentar entender principais aspectos dessa lei. A ideia aqui é essa, né? Hoje a gente vai trabalhar com os principais aspectos da lei e hoje é dia de sorteio. Hoje a gente vai sortear um livro. Eu sei que temos aí inúmeros alunos assistindo, e amigos, e registradores, e estamos bem próximo do concurso São Paulo, 11º concurso Cartório São Paulo, e sai um livro quentinho, o livro tá aí, a gente vai sortear hoje. Carol, o livro tá aí? Mostra ele aqui pra mim. Isso, ó. Aqui, ó. Hoje a gente vamos sortear questões comentadas pro exame oral de concurso para cartório, livro que eu coordenei aqui com uma série de amigos, professores aqui da Uniregistral, como o Dr. Arthur, como o Dr. Paulo Roberto Basso, Arthur Zegger. A gente está aí com uma série de amigos que prestigiaram o livro e trabalharam com o livro. São aproximadamente 1.500 questões comentadas em registros públicos, direito civil, tributário, administrativo, penal, processo penal, ou seja, vamos por oral, né? O concurso começa pela primeira fase, mas o que a gente quer, com muita luta, foco, alta performance, é chegar no exame oral. Essa é a ideia do estudo contínuo e estudo que tem por finalidade não só a melhoria profissional e técnica, mas também um alto rendimento nas provas, né? Queria deixar um abraço super especial pro pessoal do Registrando com Gentil, um grupo querido aí de estudo que a gente desenvolve dia após dia uma série de questões que envolvem os registros públicos, o direito civil aplicado, que a gente acaba aí trocando angústias, desabafos, aborrecimentos legais, normativos, para tentar, quem sabe aí, trilhar uma forma de compreender um pouquinho melhor esse sistema jurídico e, portanto, não só melhorar nossa atividade prática, profissional, mas também aumentar as nossas notas de concurso. Tem muita gente que está prestando concurso, estuda bastante para o extrajudicial e eu respeito demais aqueles que se preparam para os concursos, para os certames públicos. Por diversos motivos. Primeiro, porque eu sei como é difícil prestar concurso, né? Quem me conhece mais de perto, sabe o quanto eu valorizo o estudo e o quanto eu valorizo esse estudo comprometido. Prestei concurso para magistratura, sem dúvida alguma, todo o tempo que eu tive de estudo foi importante. Se eu tivesse que ter estudado o dobro pela satisfação profissional que eu tenho hoje, eu daria até o triplo, porque o que é importante pra gente é ser feliz, né? Se a gente puder trabalhar com alguma coisa que a gente gosta, que a gente é feliz, eu acho que a palavra trabalho tem que ser substituída por prazer. Falei isso ontem, inclusive, no grupo de estudo. Essa ideia de trabalho atrelado a prazer tem muito a satisfação. E a satisfação do que a gente faz. Eu sou muito realizado com o que eu faço e eu espero e desejo a mesma coisa para vocês. Eu aproveito para, antes de iniciar o tema de maneira forte, porque eu sei que aí nós estamos compartilhando, e para participar do sorteio tem que compartilhar. Compartilhou, jogou para o mundo, jogou para o universo, como a gente fala em casa, a gente, sem dúvida nenhuma, vai colher coisa boa. E a ideia é que, humildemente, a colheita aqui, além da exposição da aula, seja o livro que a gente está sorteando para aqueles que compartilharem e estiverem assistindo a aula. Bom, antes de começar, eu gostaria só de fazer um último convite para vocês. Arisp Jus, a revista da Arisp, a revista especializada da Arisp em questões de direito civil aplicado e registros públicos puro, acompanhado de decisões, entrevistas. Trata-se de um produto oferecido gratuitamente pela Arisp, com a ideia de fomentar, de cativar o estudo dos registros públicos. Eu não falei isso antes, mas vou dizer para vocês,
Eu tenho uma dificuldade, talvez, em diminuir a importância disso. Já adianto aqui para o Dr. Marcelo, porque eu tenho um problema de signo, né? Como leão, a gente tem uma dificuldade de compreender que as coisas talvez não sejam tão grandes. Mas os registros públicos, eles são dessa grandeza. Porque você pode nunca na sua vida, passar pelas outras especialidades do mundo do direito. Pode acontecer. Você não tenha questões envolvendo direito do trabalho, direito penal, empresarial, tributário. Talvez você não tenha grandes questões que envolvam isso. Mas os registros públicos, você já nasce conhecendo. Então você já nasce conhecendo registros públicos, já nasce conhecendo registros públicos. E nós vamos falar exatamente disso, tá? Dessa ideia e importância de registros públicos. E agora, para valer, entrando com tudo, eu vou falar da 13.465 de 2017. Meus caros, são inúmeras as alterações, são diversas as reformas e novidades trazidas pela lei. Eu adianto de maneira muito singela que o estudo da lei é indispensável, mas tenho que reconhecer, é inconstitucional a lei. Ela é inconstitucional na sua origem, por flagrante desrespeito ao artigo 62 da Constituição Federal, à época da edição, em 22 de julho de 2016, da medida provisória 759, convertida em 11 de julho de 2017, na 13.465. Tá? Então isso é uma questão flagrante, ela é muito clara, porém, não houve declaração. Não houve. Nós temos aí algumas questões constitucionais sendo trazidas e levadas ao Supremo, mas o importante é a lei tem sua plena aplicabilidade e nós temos que extrair o melhor dela. E apesar disso, temos alguns pontos importantes e que são de fato relevantes para o nosso estudo. Claro, temos pontos aqui que podem trazer um benefício à sociedade evidente. Vamos trabalhar com eles, vamos fazer isso funcionar. E a minha ideia aqui é essa, é despertar algumas questões. Vou tentar trabalhar com pontos reduzidos para poder me estender em cada um deles, mas por vezes eu confesso que eu não me aguento e vou tentar aí fazer algumas ponderações que me parecem relevantes sobre o tema. Bom, primeiro artigo que me parece de destaque relevante. A Lei 13.465, de julho de 2017, alterou sensivelmente o regramento da uso capião extrajudicial. O artigo 216A da Lei de Registros Públicos sofreu alteração importante. Ok? Vamos começar com ele. Você já compartilhou? Você já está participando? Nós já estamos com muita gente participando aí, Carol. Esse sorteio vai ficar disputado? Né? Eu quero sorteio disputado. Eu quero que a pessoa que ganha, ela se sinta efetivamente sortuda. Né? Porque mais do que o sorteio, a gente gosta assim de um sorteio, de um bingo. Eu sou louco num bingo. Se o bingo sortear frango com tubaína, meu Deus do céu, eu fico doido num negócio desse. Eu preciso ganhar, eu preciso fazer a linha, eu preciso fazer a diagonal, eu preciso fazer essa cartela cheia, né? Eu preciso disso. Então, vamos compartilhar, vamos fazer essa disputa ficar mais legal. Vamos fazer esse sorteio ficar mais animado, tá bem? 216A. O que eu tenho de relevante? Vou destacar alguns pontinhos muito precisos para entender o que é uso capião extrajudicial. Esse procedimento, não é uma modalidade, né? É um procedimento. Ele trouxe de benefício com a lei. O grande entrave e crítica do 216A, que foi introduzido pelo Código de Processo Civil, novo Código 2015, era a indispensabilidade de aquiescência. A indispensabilidade de concordância expressa de todos os titulares de direitos reais. Né? Então, em razão disso, nós tínhamos um entrave no reconhecimento da uso capião extrajudicial. É claro, porque inúmeras são as situações em que você não acha as pessoas, inúmeras são as situações em que você não acha aqueles que estão envolvidos ou que têm algum tipo de interesse atrelado ao bem usucapiendo. Em razão disso e dessa dificuldade, a sensibilidade da medida provisória 759 e agora, tratando da Lei 13.465 de 2017, nós temos o seguinte, nós temos algumas hipóteses de facilitação. Vamos trabalhar com essas hipóteses de facilitação, só alterações pontuais. 216A, no inciso 1º, nós temos que a ata notarial, ela deve ser lavrada, atestando o tempo da posse do requerente, seus antecessores, conforme o caso e suas circunstâncias, aplicando-se o disposto no 384 do novo CPC, que é aquele que fala de ata notarial. Nada demais, só que tem um detalhe. Eu gostaria que vocês tivessem muito cuidado para olhar as normas da Corregedoria do Estado competente.
Ou seja, é muito, muito, muito importante que vocês observem as normas da corregedoria, porque às vezes elas podem modular um pouquinho do que se espera dessas atas notariais. Quem poderia, ou melhor, quem teria competência para a lavratura dessas atas, porque se vocês se lembrarem da Lei 8.935, de 94, vocês vão lembrar, artigo 8º, artigo 9º, que o município é aquele que atrela a atividade do tabelião. O tabelião está atrelado ao exercício de sua atividade ao município respectivo. E a pergunta que fica é muito simples. Gentil, como é que eu faço quando a área fica entre dois municípios? Quem pode lavrar a ata notarial? Quem pode lavrar a ata notarial nessa situação? E aí nós temos regramentos distintos. Por exemplo, no estado do Ceará, as normas da corregedoria estabelecem que diante desse quadro fático, ou seja, uma área que fica entre dois municípios, cabe ao tabelião do município que detém maior parte da área o usucapiém da lavratura da ata notarial sobre toda a área. Perfeito, uma situação. No estado do Rio de Janeiro, também por previsão das normas da corregedoria, nós temos que, numa situação como essa, qualquer tabelião de qualquer dos municípios envolvidos, a área usucapienda pode realizar a ata notarial sobre toda a área objeto do usucapiendo. Em São Paulo, as normas da corregedoria não têm regra expressa. Não tem regra expressa. Então, eu acredito que na ausência da regra expressa, vamos tentar trabalhar com esse caso na via concreta. Eu acho que como há uma flagrante situação de continuidade na lavratura do ato, eu fico com a posição, que me parece mais razoável, de que cabe ao tabelião lavrar a ata notarial sobre toda a área. Porque é um ato contínuo e não poderia ser diferente. E numa conversa com um excelente registrador, o Dr. Rodrigo Dinamarco, ele me trouxe um exemplo que me pareceu muito razoável, que já fica um abraço para ele, numa das aulas da Escola da Magistratura. Ele disse o seguinte, ele falou, olha, eu tive que uma vez lavrar uma ata sobre a utilização de vídeos, de filmes, eram filmes piratas, ou seja, sem autorização e, portanto, contratação, de uma companhia de viação. Então, era um ônibus que fazia São Paulo a uma outra cidade fora do estado. Mas para lavar a ata notarial, daquela utilização indevida, né, dos filmes e tal, eu precisei que alguém estivesse da minha serventia. Eu tinha um preposto que estava ali, meu substituto, ele estava dentro do ônibus para poder lavrar. Agora, eu não sabia qual ia ser o momento que iam passar o filme pirata. E aí, como é que eu faço? Então quer dizer que transbordou da cidade de São Paulo, vira pro motorista e fala, motor, para aí que eu preciso descer. Acabou aqui a possibilidade de competência. Não tem cabimento, e eu acho que essa é a ideia mesmo, né? A continuidade ela é flagrante na lavratura. Então seria realmente interessante a observância e respeito dessa continuidade na lavratura. Beleza? Então isso é muito legal. Isso é muito legal. Acho que esse é o primeiro ponto que merece destaque pra gente, tá bom? Bom, outro detalhe, outro ponto que também é muito bacana e eu gostaria de trabalhar com vocês aqui, que é o seguinte, ata notarial, fechamos esse ponto? Fechamos. Outras dificuldades, pô, que bacana, legal, hein? Tamo indo super bem, eu fico muito feliz aí, todo mundo tá assistindo, acompanhando. Obrigado, viu, gente? Vamos falar de um outro ponto que também me parece bem relevante na lei. Houve a eliminação da aquiescência expressa. A aquiescência expressa de todos os titulares de direitos reais para o procedimento da usucapião extrajudicial, ele foi afastado pela nova legislação. E assim retomamos o que tradicionalmente sempre foi. Sempre foi. Estamos pensando numa hipótese de retificação imobiliária, a regra sempre foi, quem se cala consente. A ausência de manifestação gera a aquiescência. Sempre foi dessa forma. E a usucapião, retornando ao que sempre foi, no parágrafo 2º, 216A, traz a seguinte redação. Se a planta não contiver a assinatura de qualquer um dos titulares de direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel, usucapiendo ou na matrícula dos imóveis confinantes, o titular será notificado pelo registrador competente, pessoalmente ou pelo correio, com aviso de recebimento para manifestar consentimento expresso em 15 dias. Interpretado o silêncio como concordância. Ou seja, o silêncio como concordância fará toda a diferença e, sem dúvida nenhuma, possibilitará, se há um descaso, este descaso
por parte do interessado é interpretado como aceite na continuidade do procedimento. Fechado? Ótimo. Próximo ponto, que me parece extremamente relevante, é o seguinte: nós temos uma facilitação que já vinha contemplado numa série de normas. Então, Estado do Paraná, Estado de Santa Catarina, no Ceará, nós já tínhamos algumas modulações quanto a essa compreensão de aquiescência e a quem deveria estar atrelada essa noção de aquiescência. E isso vem agora contemplado nos parágrafos 11 e 12 do 216A. Ou seja, no caso de o imóvel usucapiendo ser uma unidade autônoma de condomínio edilício, fica dispensado o consentimento dos titulares de direitos reais e outros direitos registrados ou averbados na matrícula dos imóveis confinantes e bastará a notificação do síndico para se manifestar na forma do parágrafo 2º, ou seja, em 15 dias. Tá certo? E o parágrafo 12º, 12, estabelece: se o imóvel confinante contiver um condomínio edilício, se o imóvel confinante contiver um condomínio edilício, bastará a notificação do síndico, ou seja porque o imóvel ele está numa unidade autônoma do condomínio edilício, basta a notificação do síndico e manifestação em 15 dias, ou se ele é um dos confrontantes, o que é bem razoável, A lei não chegou a algumas minúcias, como se o titular estiver falecido, à época do procedimento, em que nós temos aí algumas variáveis que são trazidas por normas de corregedoria de maneira geral, como, por exemplo, algumas soluções que são dadas. Não tem problema. A aquiescência de seus herdeiros ou do inventariante é o bastante, então, para completar essa ideia de concordância. Mas lembrem, como a ideia agora é que não há necessidade de concordância expressa, nós tivemos, sem dúvida nenhuma, uma facilitação importante no procedimento, ok? Um outro ponto que me parece muito relevante a gente discutir, me parece realmente um ponto sensível aqui, para a gente fechar o tema. Duas observações. A primeira delas, parágrafo 14, depois o parágrafo 15. No parágrafo 14, nós temos o seguinte regramento. Regulamento do órgão jurisdicional competente para a correição das serventias poderá autorizar a publicação do edital em meio eletrônico, caso em que ficará dispensada a publicação em jornais de grande circulação. Galera, do que eu traio? O que eu consigo trazer dessa informação do parágrafo 14? Duas super relevantes. A primeira delas: a quem compete esse regramento da publicação por via eletrônica? Ao juiz corregedor permanente, por excelência, porque é ele que faz as correições, mas a ideia aqui é administrativa da Corregedoria Geral da Justiça. Então, acredito que exista a possibilidade legal de que exista um regramento para que essas publicações de edital, para que possíveis terceiros interessados venham se manifestar, ocorra por revista eletrônica. Revista eletrônica que pode ser uma plataforma desenvolvida pelas associações de registro de imóveis país afora, para que a gente possa ter essa facilitação de ferramenta e utilização bem-vinda da revista eletrônica, de um portal, de uma chave, né, de um link eletrônico, com essa possibilidade de utilização do meio eletrônico em dispensa aos jornais de grande circulação. E no parágrafo 15, eu acho que uma alteração que ainda não foi explorada, mas que merece um cuidado relevante por vocês, que é o seguinte: no caso de ausência ou insuficiência dos documentos, a posse e os demais dados necessários poderão ser comprovados em procedimento de justificação administrativa perante a serventia extrajudicial, que obedecerá no que couber o disposto no parágrafo 5º do 381 e ao rito previsto no 382 e seguintes do novo CPC. O que é legal pra gente aqui? O que me parece bem legal? Gente, o que me parece bem legal aqui, e que poucas pessoas estão falando, é essa possibilidade de um procedimento de justificação administrativa. Procedimento de justificação administrativa com um viés procedimental de produção antecipada de prova. E aí vocês podem se perguntar, mas gentil, aonde se realiza esse procedimento? Nós não temos aqui previsto. Eu vou dizer o seguinte: se nós já tivemos a inauguração desse expediente dentro da serventia de imóveis, do registro de imóveis, ou seja, essa análise decorreu de uma interpretação pontual dentro do expediente, nós temos o quê? O registrador de imóveis com competência para conduzir um procedimento de justificação administrativa que tem por finalidade essa melhoria probatória.
ok? Melhoria probatória para a chancela, portanto, da uso capião. Gente, e por que essas alterações passam a ser importantes? Vamos compreender uma coisa. Eu gostaria de falar um pouco dessa lei e falar dessa lei já foquei um pouco da uso capião e vou falar um pouco de regularização fundiária urbana. Para falar de regularização fundiária urbana, eu automaticamente sou instado a falar do artigo 9º e seguintes da Lei 13.465 de 2017. Para falar dessa lei, eu gostaria de começar não pelo artigo 9º, eu gostaria de falar do artigo 10. O artigo 10, na minha opinião, é a grande chave do espírito da lei e como devemos interpretar aqueles artigos que se mostram de redação talvez um pouco entroncada, talvez de interpretação um pouco dolorida, espinhosa. O artigo 10, ele traz essa noção a que se pauta, a que se presta, qual a finalidade dessa lei. Vocês querem ver? Destacando brevemente, dentro dos objetivos do artigo 10, aquilo que eu reputo interessante. O artigo 10 tem a seguinte redação: constituem objetivos da REURB a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. 2 pontos. Primeiro, identificar núcleos urbanos informais que devem ser regularizados, organizá-los, assegurar a prestação de serviço público aos seus ocupantes, de modo a melhorar as condições urbanísticas e ambientais. Ótimo. Criar unidades imobiliárias incompatíveis coordenamento territorial urbano e constituir sobre elas direitos reais em favor de seus ocupantes. Promover a integração social, geração de emprego, estimular a resolução extrajudicial de conflito, em reforço à consensualidade, já faço uma indicação. Essa ideia de reforço à solução extrajudicial pode ocorrer de maneira amistosa dentro da municipalidade, porque ela, dentro desse procedimento de regularização, e eu vou ser muito rápido, mas para que a gente possa compreender o que a lei fez o seguinte: nós temos todo um expediente administrativo complexo, que tem por finalidade, ao final deste expediente administrativo, emitir uma certidão de regularização fundiária, a CRF. Isso pode legitimar posse, legitimação de posse, ou legitimação fundiária, que é modo originário de aquisição da propriedade. A legitimação de posse, eu diria que ele é um primeiro passo. Um primeiro passo que irá gerar mais adiante, e esse mais adiante é 5 anos após a legitimação, a conversão em propriedade, direito de propriedade. Mas todo esse primeiro passo, ele ocorre dentro da municipalidade. É ela que vai realizar toda essa análise. Uma vez feito isso, aí nós temos um papel do extrajudicial, do RI, porque isso irá ingressar no registro de imóveis e esses documentos serão analisados para fins de registro, para fins de ingresso no folho real. Então, ainda que na prática você possa sentir que esses momentos se misturam pela aproximação da atividade do registrador em auxílio à municipalidade, nós temos claramente 2 situações. Uma situação administrativa e uma situação extrajudicial. Solução extrajudicial, alternativa de conflito, conciliação, ela pode ser realizada no âmbito do município? Claro que pode. Mas ela também pode ser realizada dentro do expediente, quando ele estiver dentro da serventia extrajudicial? Claro que pode. Mas, gentil, peraí, o CNJ não precisa regrar? Precisa. O CNJ, inclusive, ele está trabalhando neste regramento para a realização das conciliações dentro da serventia extrajudicial. Mas, independente do local, a participação do registrador e a participação da municipalidade, de maneira próxima, trabalhando em sintonia, ela é indispensável para o sucesso da regularização. Voltando aos objetivos, nós temos aqui: garantir direito social à moradia digna e condições de vida adequada, concretizar o princípio constitucional da eficiência na ocupação e no uso do solo. Então, gente, olha que tipo de lei está sendo criada. Olha que se presta a lei. E aí a gente fecha com outros 2 que me parecem interessantes. Prevenir e desestimular a formação de novos núcleos urbanos e informais. Vou falar um pouquinho do que é isso. Por que prevenir? Porque a ideia é o que temos, vamos tentar resolver, mas também vamos mudar a política e vamos ver se daqui para frente a gente não continua com isso. Tá bem? Então, nós temos essa dupla finalidade. Vamos regularizar, vamos legitimar situações que foram por muitas décadas marginalizadas.
ok? E do outro lado, vamos evitar que situações como esta venham a acontecer novamente. Então são duas as situações, tá bem? Bom, para fechar, conceder direitos reais preferencialmente em nome da mulher. É aí o penúltimo dos objetivos. Lembrando e fortalecendo a lei, a ideia de que a mulher é o grande pilar familiar de grande maioria das famílias brasileiras. Né? É ela que finca os pés na mantença da família. Então, essa tutela beneficiária aqui, com prevalência destacada, a situação da mulher. Gente, diante destes objetivos, diante dessas finalidades que se presta ao município, ao Estado, à União, ao Distrito Federal, de maneira clara e a direcionar a que se pretende a lei, eu vou fazer breves apontamentos sobre o que nós temos na regulação fundiária urbana, na REURB, ok? Bom, para fechar essa ideia introdutória e a gente rapidamente fazer alguns apontamentos da REURB, eu gostaria de dizer o seguinte: nós precisamos consolidar alguns conceitos. E primeira distinção dos conceitos eu ficaria entre o núcleo urbano informal e o núcleo urbano informal consolidado. Qual é a diferença? É que se presta essa diferença. E quem faz esse catálogo? Essa já é a primeira informação que eu gostaria de deixar aqui. Este catálogo é feito pelo município, responsável pelo procedimento administrativo de identificação de uma situação ou de outra situação. E como que eu faço isso? Núcleo urbano informal, aquele clandestino, irregular ou no qual não foi possível realizar de qualquer modo a titulação de seus ocupantes, ainda que atendida a legislação vigente à época de sua implantação ou regularização. Então, núcleo informal urbano é essa inexistência de ingresso da situação ao fólio real, de ingresso de legitimação de direitos, que pode ocorrer diante de uma clandestinidade na utilização e ocupação, irregularidade ou embaraço outro. E aí a norma ela acaba sendo ampliativa, ou embaraço outro que tenha impedido aí o ingresso no fólio real. Tá certo? Então é algo realmente mais aberto quanto à ideia de núcleo urbano informal. E a noção de núcleo urbano informal consolidado, que tem uma grande relevância, que eu já vou deixar aqui clara após a conceituação, que é a seguinte: conceito, aquele de difícil reversão, considerado o tempo de ocupação, a natureza das edificações, a localização das vias de circulação e a presença de equipamentos públicos, entre outras circunstâncias a serem avaliadas pelo município. Então nós temos uma situação quanto ao núcleo urbano informal consolidado, em que nós temos um quadro arraigado. Nós temos um quadro já muito consolidado de desenvolvimento mínimo, ainda que desenvolvimento mínimo, daquela comunidade naquela localidade de ocupação. Se nós temos essa situação de reversibilidade difícil, duvidosa, ou até total irreversão, nós temos o quê? Nós temos uma situação que permite a conferência, à época da certidão de regularização fundiária, já de emissão de legitimação fundiária. Ou seja, o município, após o encerramento do expediente administrativo, pode concluir, no momento da expedição da certidão de regularização fundiária, da CRF, pela legitimação fundiária, ou seja, direito de propriedade originário aos seus respectivos ocupantes. O que não pode acontecer diante da legitimação de posse, ok? Em que é algo que ainda precisa ser maturado, é algo que ainda precisa de tempo para ser consolidado, ok? Então essa distinção já é uma distinção importante entre essas duas situações. Importante, tá bem? Bom, se eu já fiz a distinção entre núcleo urbano informal e núcleo urbano informal consolidado, eu gostaria de deixar uma nota de rodapé, que se refere à demarcação urbanística. A demarcação urbanística é um procedimento facultativo que se presta à identificação destes imóveis públicos ou privados abrangidos por núcleos urbanos e informais, além da obtenção quanto à anuência dos respectivos titulares de direitos inscritos na matrícula dos imóveis ocupados, culminando com a averbação na matrícula destes imóveis da viabilidade viabilidade da regularização fundiária a ser promovida a critério do município. Gentil, como é que eu vou averbar se não tem, aquela área não tem matrícula?
Fica despreocupado, respira, você está no Jurisprudência Conectada, a gente resolve o teu problema. Abre uma matrícula. Nós temos que abrir a matrícula no registro de imóveis para você ter a averbação. Ou vocês acham que dá para vestir um chapéu em quem não tem cabeça? Então primeiro você vai ter que abrir a matrícula, querido. Você abre a matrícula, aí uma vez que você tem aquele imóvel, então, devidamente materializado no folho real, a averbação quanto à demarcação urbanística poderá, e todo esse procedimento que vai gerar a regularização fundiária como passo seguinte, e portanto, no momento seguinte já vai gerar a CRF, e aí o registro é indispensável, abertura de matrícula e averbação. Tá certo? Tornar pública já todo aquele expediente administrativo que está sendo feito para regularização da área. Ok? Se eu falei disso, para fechar as duas situações restantes, legitimação de posse, o ato do poder público destinado a conferir título, por meio do qual fica reconhecida a posse do imóvel, objeto da REURB, conversível em aquisição de direito real. Na forma desta lei. E a forma desta lei é essa, gente, tá? Eu já vou adiantar, porque a gente tem uma concentração de informações. A legitimação de posse, ela é passível de conversão em aquisição de propriedade? Claro que é. Decorridos 5 anos e observado o artigo 183 da Constituição Federal, que é aquele que fala da usucapião especial urbana, ok? Nessa situação, nós temos, inclusive, a indicação de automática conversão pelo registrador de imóveis. Gentil, mas e se não for o caso de preenchimento dos requisitos do artigo 183 da usucapião especial urbana? Eu ainda posso ter a propriedade daquela área objeto de legitimação de posse? Eu vou dizer, claro que você pode, desde que você observe os requisitos da modalidade de usucapião pretendida e aí faça um requerimento ao registrador de imóveis. Então olha quanta informação a gente vem concentrando e deixando aí o mais enxuto para vocês. E aí para fechar a legitimação fundiária, que é esse reconhecimento de aquisição originária do direito real, tá bem? Da propriedade sobre a unidade imobiliária objeto da REURB. Legal. Bom, falado isso, a gente tem que fazer uma distinção muito breve sobre o que nós temos no artigo 13. O artigo 13 traz as modalidades de REURB. Elas são duas as modalidades trazidas pelo artigo 13. A REURB de interesse social, chamada de REURB-S. Regularização fundiária aplicável aos núcleos urbanos informais, ocupados predominantemente por população de baixa renda. Esse é o ponto de destaque, ok? REURB-S, população de baixa renda. Mas, gentil, o que é população de baixa renda? Gente, a norma é aberta e tem que se prestar às finalidades do artigo 10. Dentro de um conceito econômico, eu diria que é aproximadamente 3 salários mínimos. Mas nós não podemos esquecer que estamos falando de uma área em que nós temos várias famílias e que esse conceito merece, é óbvio, que uma flexibilização e uma compreensão sensível da situação. Essa compreensão sensível, ela é muito importante. Tanto é que uma alteração bem-vinda trazida pela Lei 13.465 em vantagem ao que nós tínhamos no Estatuto da Cidade, é a utilização e possibilidade de regularização diária quando houver o uso misto da área. Como assim? O que é uma utilização mista? Você tem imóveis residenciais e não residenciais. Coisa que, se eu olhar o artigo 13 do Estatuto da Cidade, nós não temos contemplado, que dizia para o uso residencial. Uma falta de sensibilidade à época do legislador, em 2001, trazida e reparada pela Lei 13.465. Como trazida e reparada? Muito simples. Porque nós temos que reconhecer que esses núcleos outrora marginalizados, eles têm uma pulsão, uma vida própria. Ou seja, nós temos pequenos mercados, borracharias, padarias, e esses bens não serão regularizados ou irão obstar a regularização. Então quer dizer que são áreas já marginalizadas, por muito tempo, por descaso do Estado, ou dos legítimos proprietários, e aí agora, no momento de você tentar a regularização, você vai opor obstáculo exatamente naquilo que por muito tempo foi a fonte de convívio social ali, inclusive. Então, aquele pequeno restaurante, né, ou aquele pequena padaria, então isso não pode obstar. Muito bem-vinda essa alteração, aplicação da REURB, ok? Segunda modalidade, REURB de interesse específico, a REURB-E. Regularização fundiária aplicável aos núcleos urbanos informais ocupados por população não qualificada no inciso anterior, ou seja, por população não de baixa renda. Ponto importante, ponto de destaque, parágrafo 1º do artigo 13.
estabelece uma série de isenções de custas e emolumentos para os seguintes atos registrais relacionados à REURB. A medida provisória, a conversão de lei inconstitucional. O artigo 13, parágrafo 1º, tem uma finalidade legítima, merecedora de reconhecimento. Mas, para aqueles que têm uma compreensão talvez um pouco mais adiantada de direito tributário do que eu, sem dúvida nenhuma, não é o meu espaço de conforto dentro do direito, deveria ocorrer por lei especial, totalmente inobservada aqui a questão da situação heterônima, em que a União ela acaba conferindo e concedendo benefícios de ordem tributária com incidência em outros entes da federação. Aqui há uma inconstitucionalidade desconfortável no âmbito tributário, em observância do artigo 150 da Constituição Federal, mas vamos ao que nós temos hoje. Serão isentos de custas e emolumentos os seguintes atos registrais. O primeiro registro da REURB social, a qual confere direitos reais aos seus beneficiários, o registro da legitimação fundiária, o registro de título de legitimação de posse e a sua conversão em título de propriedade, o registro da CRF e do projeto de regularização fundiária com abertura de matrícula para cada unidade imobiliária urbana regularizada, a primeira averbação da construção residencial, desde que respeitado o limite de até 70 metros quadrados, a aquisição do primeiro direito real sobre unidade imobiliária derivada da REURB social, o primeiro registro do direito real de laje no âmbito da REURB social, e eu vou fazer só uma ponderação porque eu não me aguento. Você me desculpa, viu, doutor Marcelo, mas eu vou ter que falar isso. O direito de laje é um direito real, criado pela lei especial, introduzido no 1225, mas eu gostaria de deixar um ponto de destaque que não é falado, mas que eu acho que vale aqui. Eu, em parceria, uma parceria muito bem-vinda, com o magistrado e professor, o Dr. Ralfo Monteiro, a gente fez aí um manual de registro de imóveis, que vai ser lançado pela RT, e dentro das alterações da lei que a gente entendeu por bem analisar, tem um ponto que eu acho interessante no direito de laje. O direito de laje ele é passível de hipoteca? Nós não temos a previsão no rol taxativo do direito de garantia, direito de hipoteca, no tocante ao direito de laje. Nós não temos essa aproximação desses dois temas. Mas eu acredito que sim, é possível a hipoteca do direito de laje. Sabe por quê? O direito de laje é um direito real, é um direito real que tem matrícula autônoma aberta para tal finalidade. E digo mais, se essa laje tiver um valor superior a 30 salários mínimos, como trata-se de direito real, constituição, transformação, criação, é indispensável escritura pública, artigo 108 do Código Civil. Então, eu preciso de escritura pública, claro, direito real, e é possível a hipoteca desse direito real? Sem dúvida alguma é possível, até porque o direito de superfície, que tem uma semelhança muito grande com o direito de laje, está lá contemplado como hipoteca. E no direito de laje nós temos o uso desembaraçado, livre utilização, disposição, fruição e gozo. Dentro disso, ele pode ser dado como garantia, ok? Ah, Alberto, mas você já falou disso, você já criou um problema aqui dentro de mim, eu preciso resolver isso, eu vou trazer mais um problema para vocês. Sabe qual é? O direito de laje ele tem uma preocupação com o direito de preferência. Lógico, aquela coisa de que na hipótese de alienação você tem que observar aquele que é responsável pelo imóvel mãe, os demais direitos de laje de outros que se encontrem acima, sempre observando a preferência de quem está mais perto da laje a ser alienada. Ok. Havendo uma alienação forçada, deve ser observado o direito de preferência da mesma forma, ok? Eu não me aguentei, eu precisava falar isso pra vocês. Isso já é algo que não tá na lei e a gente precisa extrair daí, tá bem? Bom, falada essa situação que me parece importante, nós precisamos, para fechar, eu deixei realmente com um aperitivo. O próximo Jurisprudência Conectada eu vou voltar para continuar esse assunto, mas eu precisava falar o seguinte: quem são os legitimados para fazer tudo isso funcionar? Anotem aí, artigo 14 da Lei 13.465. A União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios, diretamente ou por meio das entidades da administração pública indireta, seus beneficiários individuais ou coletivamente, diretamente ou por meio de cooperativas habitacionais, associações de moradores, fundações, organizações sociais, organizações de sociedade civil de interesse público ou outras associações civis que tenham por finalidade atividades nas áreas de desenvolvimento urbano ou regularização fundiária urbana. Os proprietários de imóveis ou de terrenos loteados,
ou de terrenos, loteadores ou incorporadores. Defensoria Pública em benefício dos hipossuficientes e o Ministério Público. Lembrando que os legitimados eles podem promover todos os atos necessários à regularização fundiária, bem como os atos de registro, o que demonstra efetivamente a existência dessas duas ponderações e atuações na regularização fundiária na REURB. Gente, eu sei que eu passei um pouquinho do tempo, é muita coisa para falar. Eu volto no próximo Jurisprudência Conectada para continuar o tema de regularização, mas eu queria dizer o seguinte: foi incrível contar com vocês aqui. E agora a gente vai para a parte mais importante, que nem era o que eu falava. É isso, Carol? A parte mais importante é o sorteio, não é? Agora a gente vai fazer o sorteio do livro. Obrigado, Carol. Então, para quem compartilhou, ou quem pretende compartilhar, ou tipo, quem pretende participar, a gente, olha, tá aqui. Questões comentadas para o exame oral de concurso, extrajudicial total. Vamos jogar nos nossos megacomputadores, é isso? Para saber o que tá pegando, como é que a gente tá nisso. E daqui a pouco eu já falo quem é o nosso ganhador. A ideia aqui, e aproveitando enquanto o pessoal tá sorteando, é trabalhar de maneira rápida, dinâmica e concentrada os principais pontos. É isso que a gente faz no Jurisprudência Conectada. Isso decorre, inclusive, de um trabalho paralelo, que é a ideia de um estudo de alta performance. Porque é um equívoco as pessoas imaginarem que eu vou começar a estudar e eu preciso ter um dia iluminado na prova, né? São 20 dias, daqui a 20 dias eu tenho a prova, eu estou pensando em estudar. O que eu posso fazer em 20 dias antes da prova de um grande concurso para passar nesse concurso? Eu falo, fica tranquilo, você tem muito pouco para fazer. O que você tem para fazer é, abre a Bíblia, o Alcorão, escolha partes importantes e leia durante 20 dias. Porque talvez seja a melhor solução para você, ok? Agora, se você tem um estudo de alto rendimento durante todo o período prévio à nossa... Opa, nós temos aqui já a nossa sorteada, é isso? O Nunes já mandou. O Nunes hoje me abandonou aqui como o Louro José. Mas, ele em sorteio aqui, nós temos como sorteado de hoje, no caso, uma sorteada, que é a doutora Luciana Nunes Silva. Legal. Então, Luciana aqui levou o livro. Eu vou pedir para ela entrar em contato, aqui mesmo pelo Face, para a gente poder saber para onde a gente tem que mandar o livro, né? Queria agradecer demais. O Nunes aqui tá falando que é parente dele, inclusive. Olha que situação. Ele sorteia pelo computador e ainda sorteia um parente, né? Que situação, hein, Nunes? Que situação, né? Ele me abandonou hoje aqui, não quis ficar aqui para poder sortear a parentada lá, né? Então você vê que situação, mas não tem problema, a gente faz outros sorteios. O importante é a participação de vocês, contar com vocês aqui. Eu queria agradecer demais o tempo que eu tomei de vocês, as informações que eu passei, desejando ótimos estudos a todos. Espero encontrá-los em outras oportunidades, em diversos projetos que a gente tem aí ligado ao extrajudicial, que tanto me agrada e que tanto realmente me deixa muito satisfeito. Queria mais uma vez agradecer todo mundo aqui da equipe, porque para isso funcionar e funcionar tão bem assim, muita gente precisa estar trabalhando e estar trabalhando bem, né? Então, muito obrigado a todos, desejo para vocês excelente estudo, boa sorte, sucesso e até mais. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau.